4:8. O amor de Deus é tudo. Que diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, ao qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-me, eis que tu nos tens tratado como todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama ela. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, e que estava com os trabalhadores e que faziam a colheita. E disse a seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamando a seu marido disse: manda-me já um dos moços e umas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então, e foi o homem de Deus, foi até o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ela disse a Geazi: cinge. E ele disse a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Vai e põe o meu bordão é cajado, tá, gente? Sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então, ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido.
Então voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe a notícia dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir. E novamente se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E ele a chamou e ela veio. E lhe disse: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. É uma história bonita, não é? Uma história como essa, irmãos, você pode contar e ir embora, fazer o apelo, porque a Bíblia não mente, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que acontece na Bíblia não contém a palavra de Deus, mas é exatamente a palavra de Deus. Eu fiz questão de ler esse texto bem extenso para poder vocês olharem um milagre. Mas não é qualquer milagre, é um milagre diferenciado. Por quê? Primeiramente, aquela mulher era uma mulher importante. A Bíblia deixa bem claro que ela era importante. O que significa uma palavra importante? Todos nós temos importância, mas vocês entendem uma questão idiomática quando fala com uma pessoa importante. Ela era um político, era alguém empresário, alguém de uma situação financeira muito boa, né? E ela estava atendendo a necessidade do homem de Deus. E conforme ela atendia a necessidade de um homem de Deus, ela percebeu que a vida dela estava evoluindo mais ainda, estava melhorando mais ainda. Então a pessoa, logo ela começa a entender: olha, eu tenho honrado esse homem de Deus, e a minha vida tem melhorado. Então, imagina se nós fizermos um quarto aqui para ele separado, para quando ele passar por aqui, ele ter o espaço dele. Vamos botar um candeeiro, vamos colocar uma mesa para ele ler a Bíblia ou estudar a palavra, para ele ter um momento dele de oração, não é isso? E olha o que Eliseu faz. Eliseu quer abençoar a vida daquela mulher. Aquela mulher já tem de tudo. O que você precisa? Eu não preciso de mais nada. Olha o coração dela, eu não preciso de mais nada, eu estou suprido, eu estou bem. Então o profeta começou a analisar a vida dessa mulher. O que tem essa mulher, o que essa mulher não tem, que eu possa profetizar na vida dela? E aí Geazi disse: ela não tem um filho. E ele profetiza. E olha o que acontece. O filho nasce, ela fica duvidosa, o homem já é velho, e a criança nasce. A criança nasce, cresce, e aí eu começo a pregar aqui ressaltando isso. Embora eu acabei de ler, eu quero ressaltar, evidenciar algumas coisas. A criança morre. Ela morre. E quando essa criança morre, ela vai atrás de quem? Primeira iniciativa dessa mulher. Ela vai, o marido pergunta: onde tu vai? Eu vou até o homem de Deus. Mas não é lua nova, não é dia de culto, não é nada, não é dia de festa. Lua nova era onde Israel comemorava as festas, né? E os profetas estavam. Não é dia de festa, festa bíblica, não é dia de nada, de culto. O que tu vai fazer? Está tudo bem? E ela disse: está tudo bem. A primeira lição: quando Deus te dá algo através do seu pastor, e aquilo que Deus te deu através do seu pastor, seja seu casamento, seja sua família, seja seu emprego, seja uma bênção que foi liberada na sua direção, não adianta você ir reclamar com qualquer pessoa, você tem que ir na pessoa certa. Nem para o marido dela ela reclamou. Ela poderia murmurar, ela poderia sair dali reclamando: eu falei para você que aquilo outro, isso. Não, vai tudo bem. Ela disse para o marido: vai tudo bem. Não é isso? Abaldou o jumento, foi até no meio do caminho. No meio do caminho, o ajudante do profeta veio até ela: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela sabia, irmão, que não era qualquer pessoa que resolveu o problema dela. A primeira lição que nós temos, embora a veia da pregação não é essa, mas eu quero aproveitar para trazer uma lição. Não adianta você murmurar a sua vida com a sua vizinha, com a sua cunhada, com a sua mãe, com o seu marido. Se você tem um pastor, tem um líder, tu tem que ir na pessoa certa. Deus te deu um líder de célula, Deus te deu um líder de 12, vai até a pessoa certa e comunica o teu problema. O teu problema não vai ser resolvido com a pessoa errada. A pessoa só vai espalhar o seu problema e não vai resolver em nada.
De pessoas que têm um problema, ela conta o problema dela para 10 pessoas para depois procurar o pastor. Meu irmão, não é dia de culto, não é dia de lua nova, não é, vamos dizer assim, não é dia de festa, não é dia de célula. Então, manda um zap, marca um gabinete, mas se alguém te perguntar e olhar para tua cara triste, desanimado, porque é lógico que quando a gente passa por um sofrimento grande, o nosso semblante vai descair. E as pessoas vão perguntar, o que você está assim? Está tudo bem? Está tudo bem. Olha para o teu irmão e diga, está tudo bem. Porque a murmuração fecha o céu sobre a nossa cabeça. Às vezes, irmãos, não é o pastor que não tem autoridade para liberar uma palavra, para poder mudar a tua vida, não. O pastor tem, porque o pastor é usado por Deus para liberar uma palavra de autoridade e mudar teu casamento, mudar tua história, mudar tua vida financeira, mudar a sua vida. Ele tem, mas você talvez não esteja em legalidade, não tem direitos legais de tomar posse da palavra profética. Por quê? Porque tem um céu de bronze sobre a sua cabeça. Murmuração. Acontece um problema, você logo tua alma murmura. E aí tu fica murmuroso, a tua alma fica aquela alma reclamona, aquela alma que fica se murmurando, e aí você não compartilha com ninguém, e fica, e todo mundo vê a tua cara em satisfação, e daqui a pouco quando tu começa também, tá vendo? Vou pra igreja aí, entrego o dízimo, faço isso, faço aquilo, nada melhora, aí nada dá certo, nada aquilo outro, e o diabo vai tomando posse das tuas palavras, das palavras, e vai anulando a sua conquista. E aí o pastor profetiza, Deus vai fazer na sua vida, mas você já fechou o céu sobre a sua cabeça. Eu não posso fechar abrir o que você fechou, irmão. Essa mulher entendeu isso, olha, não adianta, eu vou até ele. E aí quando ela chega, o ajudante do profeta já vem na metade do caminho, dizendo, vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai até o profeta e se lança. Se lançar aos pés do profeta no Antigo Testamento não é adoração não, sabe o que é isso? É temor, é respeito. Não era um sentido de adoração, é dizer, olha assim, o meu estado está esse. Eu não estou falando que você tem que chegar até o seu líder e ajoelhar diante dele não, né? Mas ajoelhar a sua alma, ajoelhar o seu coração diante do seu líder, se render e falar, meu líder, me ajuda. Eu estou mal, ora por mim. Aconteceu isso, isso, isso. Deus vai ver o teu coração, irmão, e vai botar no coração do líder, vai fazer subir ao coração do líder uma palavra profética para mudar a tua vida. Deus não quer ver você nesse estado para a vida toda. Deus não quer ver o teu sofrimento a vida toda. Deus te ama. Olha para o teu irmão e diga, Deus te ama. Agora aí que entra o significado da mensagem de hoje. A Bíblia diz que o que o profeta estava fazendo que não podia ir com essa mulher? O que é mais importante, uma criança morta? Qual era o ofício que ele estava exercendo que o impossibilitava de encontrar com essa mulher? Com o problema dela, se imergir no problema dela e resolver. Entenda o seguinte, meu amado. Primeira lição. O profeta se colocou numa enrascada. Nunca dê para alguma coisa para alguém se a pessoa não pedir. Eu vou repetir. Nunca dê nada a alguém se a pessoa não pedir. Quando uma pessoa fala comigo, escreve no papel de primícia, porque eu leio todos os papéis de primícia e oro. Eu quero ser 12, eu quero ser pastor, eu quero passar por bombeiro. Tem um que bota que eu quero passar por bombeiro. O outro fala, eu quero a casa própria. Eu oro em cima daquilo que a pessoa pediu. Eu quero meu casamento restaurado. Em cima daquilo. Eu não oro aquilo que a pessoa não pediu para eu orar. A primeira coisa que ela olhou para o profeta e disse, eu te pedi alguma coisa? Foi eu que te pedi um filho? Eu não disse para você não me enganar? Graças a Deus essa mulher não murmurou e o profeta teve legalidade para agir com consonância da vontade de Deus para poder ressuscitar esse garoto. Porque se o profeta não ressuscita na autoridade do nome do Senhor Jesus, vamos dizer assim, né, da graça de Deus, essa mulher estaria murmurando dele até hoje. Eu te pedi alguma coisa? Então, por favor, trabalhe o discipulado e ore em cima daquilo que o teu discípulo tem colocado diante de você. Para que amanhã ele não venha dizer, você está me dando, eu perdi o que eu nem te pedi. Você orou por isso, mas eu não pedi isso. Porque, na verdade, irmãos, tem que ser desejado. Por isso que algumas pessoas falam assim, apóstolo, eu quero ser 12, eu quero ser pastor. E aí, apóstolo Paulo disse bem claro assim, ó, aquele que almeja
Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É almejar, é desejar. Se você levanta uma pessoa 12, pastor, e que ela diz, eu nem queria ser, eu fui porque o pastor insistiu. Essa pessoa só vai matar, maltratar, ferir as pessoas, porque ele não tem chamado para ser pastor. Ele nunca vai ensinar, ele nunca vai amar. Por isso, eu nunca vou levantar uma pessoa 12 se a pessoa ter colocado na premissa desejo, ou falar, apóstolo, eu desejo ser um 12 seu. Quem está entendendo? Aquele que almeja. Olha o que aconteceu. Ele disse para Geazi, vai lá e coloca o cajado em cima do menino, bota meu bordão em cima dele que o menino vai ressuscitar. Ressuscitou? Ressuscitou? Não, por quê? Entenda, irmãos, existem coisas e situações na nossa vida diária cristã que só o amor resolve. O cajado e a palavra profética fez gerar aquele menino. Sabe você aqui, ô líder de célula, líder de 12, pastor que está aqui. Claro que você tem palavra profética para libertar os cativos. Isso é cajado. Você pode chegar para uma pessoa e para Satanás e falar, solta a vida dessa pessoa e orar por ela e essa pessoa vai ser liberta. Você pode profetizar bênção na vida da pessoa e ela vai ser, mas só o amor faz a pessoa permanecer viva. Você pode gerar uma pessoa pela uma palavra profética, pelo cajado. Cajado é o teu ministério, aquilo que Deus te confiou. Você pode liberar uma palavra e falar, eu gero essa pessoa hoje no reino do Espírito pelo poder do nome do Senhor Jesus. E começar a profetizar e tu gerar uma pessoa. Mas no dia que essa pessoa estiver doente, o teu ministério não vai ressuscitar essa pessoa, só o amor. Ele quis que o ministério dele resolvesse. Era para ele ir. E ele mandou o Timóteo da célula ir. Era para ele ir. E ele mandou o discípulo dele ir. Era para ele ir. E a mulher falou, não, eu faço questão do Senhor ir. Eu não abro mão da tua presença. E aí, olha o que a Bíblia diz. Que ele entrou para o quarto. E o menino estava morto. E ele deitou em cima do menino. Encostou a boca na boca, o olho no olho, as mãos nas mãos. E a Bíblia diz que o corpo do menino começou a esquentar. Quem está entendendo a mensagem? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Meu amado, cajado não tem calor humano. Existem pessoas que só vão levantar da cama. Tem pessoas que só vão se levantar espiritualmente, só vão ser ressuscitadas espiritualmente com a tua presença, com o amor que Deus colocou no teu coração. Ministério não transfere amor. Amor transfere amor. Ministério é um ofício. Amar é uma essência. Você pode ter chamado para ser pastor e ministrar e ganhar alma. Isso é ministério. Ministério é unção, é chamado. Ministério é cajado. Mas o amor, todos nós somos chamados para ser. Porque o amor é a essência de todo cristão. Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor. É por isso que você, quando ministra na célula, as pessoas se quebrantam, as mulheres choram, os homens se quebrantam, você fala, nossa, tem unção, claro, Deus te deu unção para isso. E você recebeu aquela unção maravilhosa. E as pessoas começaram a se quebrantar, a aceitar Jesus, aceitaram Jesus, você gerou. Mas a consolidação é o amor sendo posto em prática. A pregação é ministerial. Unção para libertar é ministerial. Mas quando você prega na célula e a pessoa aceita Jesus ou na rua ou no trabalho, você está exercendo um ministério, um cajado. Mas quando você sai da sua casa, do seu sofá, quando você sai do seu lugar onde você está e vai fazer uma visita na casa da pessoa, na casa dela, dá um estudo de célula, um estudo de consolidação, isso é o amor. Quem está entendendo? Por isso que os dois trabalham juntos.
A célula é importante porque se você não ganhar, como é que você vai consolidar? Se a palavra consolidação significa tornar sólido, consolidar, tornar sólido. Como é que você vai consolidar quem você não ganhou? Então a célula é importantíssimo, mas o mais importante é a consolidação, porque a consolidação mostra o calor humano. Você olha a realidade da pessoa, tu entra na casa dela, você abraça, você olha no olho. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão morrendo. Às vezes um discípulo seu, não é desculpa para a pessoa faltar um culto também, ficar esperando o discípulo lá deitado na cama, vou esperar meu líder vir me visitar. Não é isso. Nós somos filhos, nós temos que tomar o nosso próprio posicionamento, amém? Mas às vezes um discípulo seu falta o culto, porque não está bem espiritualmente, falta o culto de domingo. Um dos maiores sinais de que um crente está morrendo espiritualmente é quando ele falta o culto de domingo. Quando ele falta o culto de quarta, ainda você pensa, e talvez ele chegou atrasado do trabalho ou aconteceu algum problema. Mas quando ele falta o culto de domingo, sabendo que é folga dele, ele faltou, é uma da maior evidência de uma pessoa estar morrendo espiritualmente. Isso é certo. E aí você diz, por que você não veio para o culto? Por que tu não veio para a cela? Poxa, tu não tem compromisso não? A pessoa está morrendo espiritualmente. E aí você fala para o Timóteo, vai lá, faz uma visita para ele lá, fala para ele que eu quero ver ele. E a pessoa não reage. Aí tu fala para o Geazi, vai lá e coloca o cajado em cima dela lá, que ela vai recitar e quarta-feira ela vai estar no culto. E a pessoa não apareceu no culto. E aí tu chega para o outro Timóteo e fala, agora tu vai lá e faz um ato profético na casa dela, dá 5 voltas em volta da cama, que ela vai levantar, esse desânimo vai embora, e domingo ela vai estar aqui no culto. E não funciona. E a única coisa que vai funcionar é você, líder, ir na casa da pessoa e aquecer essa pessoa com a chama que está no seu coração. Uma salva de palmas para o Senhor. Ministério nunca vai fazer, irmãos, o que o amor, só o amor pode fazer. Por que tem pessoas que têm unção? Quantos líderes você conhece? Quantos pastores você conhece? Que tem unção, o cara prega, que unção, que palavra, que ousadia, que sabedoria. Mas a igreja não cresce, o ministério não cresce, nada dá certo, nada funciona. Porque a unção te capacita a ganhar, o amor te capacita a consolidar. O amor, a unção, todo mundo vê. É lógico que todo mundo vê. Às vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, quando eu estou lá na igreja, o apóstolo termina de pregar, eu sinto a presença de Deus, eu começo a chorar, me dá uma vontade de chorar. Aí você fala, é a presença de Deus trabalhando no seu coração, trabalhando na sua mente. Amém? A unção leva as pessoas à contrição, a unção conduz as pessoas ao quebrantamento, a unção conduz as pessoas a rever os seus pecados e se arrepender. Mas o que faz a pessoa permanecer no evangelho é o amor. O amor consolida. Olha para o teu irmão e diga, o amor é maior que tudo. Diga, o amor de Deus. Agora, como é que uma pessoa vai conhecer o amor de Deus? A pessoa vai conhecer o amor de Deus se ela lê na Bíblia que Deus amou o mundo? Não, ali ela vai saber, ela vai entender na sua mente, no seu espírito. Amém? Como é que a pessoa vai conhecer o amor de Deus? Se ela lê aquela passagem que diz, porque Deus me amou primeiro quando eu era um miserável pecador? Nossa, agora eu entendi. Quando ele lê Romanos 8, que diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Nossa, como que Deus me ama? É assim? Nenhum amor pode ser recebido somente lendo. A Bíblia diz que ouvir a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé, o amor só pode ser recebido através de outra pessoa. Ninguém nunca vai experimentar o amor de Deus de maneira espiritualizada. O amor de Deus só pode ser experimentado de maneira empírica, apalpável, tocável. O amor de Deus tem que ser sentido através de outra pessoa. O amor de Deus não se experimenta numa experiência espiritual. É isso que os crentes acham. Vai aparecer Jesus. Jesus pode aparecer para você com as mãos furadas e dizer, eu te amo. Você vai conhecer o amor dele. Você vai se quebrantar. Ele vai aparecer no teu quarto. Tu vai chorar. Tu vai gritar. Tu vai, Senhor, muito obrigado por ter morrido na cruz por mim. Mas mesmo assim você não experimentou o amor dele. Sabe quando tu vai experimentar o amor dele? Quando você não está bem.
E aí um irmão olha, aperta a tua mão e fala assim, te abraça, diz, estamos juntos, te dá um abraço, te dá um beijo no rosto e diz, estamos juntos. Quando alguém olha a tua necessidade, você está precisando fazer uma compra, um sacolão e vai lá e compra para você. Quando alguém vai lá e se importa com as tuas dores, quando alguém vai lá e deita em cima de você, literalmente, amém? E aquece a sua vida com o calor que está no coração dela. Olha o que Eliseu fez. Eliseu deitou em cima, começou a esquentar o corpo do menino, e nada de o menino ressuscitar. E ele começou a andar no quarto e orar. O corpo esquentou, mas ainda não era o suficiente. Só o amor é o suficiente? Não. Quando você semeia o amor, agora a oração vai fazer germinar. Senhor, eu fiz a minha parte. Eu fui lá, eu abracei, eu cuidei, eu me importei. Tu dá um abraço, isso é amor? Tu dá dinheiro, isso é amor? Tu dá uma palavra, isso também é amor? Tu viver todo dia na casa da pessoa, também isso é amor? Não, o amor é se importar de verdade com as pessoas. Quando as pessoas pararem de fazer parte do seu ministério e fazer parte da sua vida, e você se importar de fato com as pessoas, você vai entender o que é o amor. Quando você entender que a tua célula, quer ver o que é o amor? Saiu da minha célula, eu não te amo mais. Saiu da minha igreja, eu não te amo mais. Não frequenta a minha igreja, eu não te amo mais. Isso é amor? Isso é ministério. Eu te amo enquanto você está no meu ministério. Saiu do meu ministério, eu não te amo mais. O amor se importa com a pessoa, se a pessoa estiver na Europa, estiver no Japão, estiver em qualquer lugar. O amor se importa mais com os interesses da outra pessoa do que com o seu próprio interesse. É isso que o apóstolo Paulo disse. O amor tenta desvendar a necessidade alheia e suprir a necessidade alheia. Se a pessoa ficar melhor, melhorar de vida, indo para outra igreja, indo para outra célula, indo para outro país, indo para outro lugar, então que o Senhor leve essa pessoa, mas que ela seja feliz. Mas ela não vai estar mais contigo. Tu ama ela porque tu tem a essência de Deus, ou tu ama essa pessoa só enquanto ela está do seu lado, igual um carrapato? Quando nós amamos de verdade, Deus sonda o nosso coração e faz gerar uma fonte geradora de almas no nosso coração, porque onde tem um amor verdadeiro é um catalisador de almas. As almas, elas vêm sedentas para quem ama de verdade. Todo líder de multidão, ele ama a alma. Ele ama e se importa com as pessoas de verdade. Porque o evangelho está se tornando um evangelho vazio. Quando Jesus, ele conta... Quer ver um exemplo? Jesus, quando ele conta a história do bom samaritano. Jesus conta a história do bom samaritano. Quem conhece? Me diz onde está isso na Bíblia. Não existe história do bom samaritano na Bíblia. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala que é o bom samaritano. Que é isso, apóstolo? Não. A Bíblia conta uma história. Quem deu o subtítulo de bom samaritano foi o cara que leu a Bíblia e dividiu a Bíblia em subtítulo. Aí ele escreveu em negrito assim, ó, a passagem do bom samaritano. Mas aquilo ali não está na Bíblia, foi introduzido por alguém que interpretou a Bíblia e deu aquela versão da Bíblia. Aí escreveu, o bom samaritano. Ele entendeu que aquele homem era bom e colocou o bom samaritano. Mas onde que Jesus chamou aquele homem de bom samaritano? Se Jesus disse que só existe um que é bom, o Pai que está no céu. Está entendendo? É porque as pessoas estão tão acostumadas com negligenciar o que Deus colocou diante de nós, quando alguém faz o mínimo, a gente já chama aquela pessoa de bom. A gente já está acostumado as pessoas tirarem a vida de alguém, matar, enganar, roubar. Quando você dá um pão para a pessoa, alguém já te chama de bom. Há algum mérito em ser bom? Ser bom é uma obrigação, é uma essência. Não há mérito em ser bom. Então, Jesus, ele botou um espelho. Jesus olhou e disse assim, olha, vamos lá. O levita, um homem, foi apedrejado, andando no meio do caminho, um salteador, alguém pulou sobre ele, bateu nele, e ele ficou quase morto. Passou um levita
E o levita estava no meio do deserto, passou de largo e deixou ele lá. Logo em seguida veio um sacerdote. O sacerdote também passou de largo e também. E logo depois veio um samaritano. Jesus estava comparando, porque os samaritanos eram inimigos de Israel. E os judeus, eles não consideram os samaritanos judeus de verdade, porque eles são miscigenados com decrépitos, pessoas de outras raças também, pessoas que não foram para a Babilônia, porque Nabucodonosor desprezou eles, disse, não vai servir, isso aí não vai servir. Imagina, um cara fala assim, isso não vai servir no meu reino, isso vai dar problema. Ficou idoso, ficou aleijado, isso vai dar problema lá. Então eles se miscigenaram, então eles não consideravam. Aí Jesus conta a passagem do samaritano. Do samaritano, que o samaritano fez o que o levita, que era adorador e não fez, que o sacerdote, que era o pastor, não fez, o samaritano fez. Aí o cara que leu esse texto colocou no negrito lá assim, a passagem do bom samaritano. Eu poderia colocar a passagem da negligência do sacerdote. Se eu fosse traduzir a Bíblia agora, eu poderia colocar como negrito. Eu tenho o direito de colocar, porque esse homem que colocou também não é Deus, ele colocou, né? Eu poderia colocar lá na Bíblia que eu vou interpretar. Amém? 2032 está chegando, Jesus. Eu não interpretei um capítulo ainda do grego, para o hebraico. E aí eu coloca lá. A passagem do levita que só sabe adorar, mas não sabe ajudar. Eu posso colocar isso. Eu poderia colocar o pastor que não é pastor. Eu poderia colocar a passagem lá. O samaritano show de bola. Contemporaneizando a parábola. Iria mudar? Que houve uma negligência de duas pessoas que tinham obrigação e o outro que não se sentia tão obrigado e fez. Sabe por quê? O amor é maior do que o ministério. O sacerdote, ele tinha ministério, mas não tinha amor. O levita tinha ministério, mas não tinha amor. O samaritano não tinha ministério, mas tinha amor. E aí? Quem foi maior nessa situação? Se você entra para dentro do teu quarto, se algum dia conseguir entrar para fora, também me fala. Essas redundâncias assim é só para acordar quem é crítico. Se algum dia você conseguir entrar para dentro, entrando no seu quarto, e você orar, e só está você e Deus ali, você não tem como se ocultar. E aí Deus diz, tu tem amado como eu tenho amado? Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual a ti, Senhor. Quando eu falo que a gente ora quer ser igual a ti, não quer ser Deus igual a Deus. Amém, irmãos? A gente quer ser santo, quer amar como Ele ama, quer andar como Ele anda. Senhor, eu quero. E aí Deus fala, eu te dou todos os dias eu te dou a oportunidade de ser igual a mim. Eu coloco pessoas diante de você para você amar e você não ama. Eu coloco pessoas perto de você para você alimentar e você não alimenta. Eu coloco pessoas diante de você para você discipular e você não discipula. Eu coloco pessoas diante de você para você ressuscitar os sonhos dela e você só coloca ela para baixo. Todo dia você pede para poder ser igual a mim, todo dia eu te dou a oportunidade de se tornar igual a mim, mas você quer se tornar em mim pela uma oração. Você quer que eu pare aqui e jogue um pozinho brilhoso do céu na tua cabeça. Pronto. Tua resposta, aí tu. Nossa. Aí tu vai fazer igual São Francisco, vai olhar para os passarinhos. Que lindo. Como a vida é bela. Vai apreciar o belo depois dessa oração. O belo cantor não pode nem passar perto de tu, senão tu vai ficar apreciando ele o tempo todo. Aí tu vai olhar, gente. Eu nunca tinha reparado. O branco matou um rato hoje. Que crueldade. É a natureza de Deus. As pessoas têm essa ideia. Quem está entendendo, irmão? Que ela vai fazer uma oração no quarto e ela vai ser transformada em tudo que ela não faz durante o dia inteiro. O Espírito Santo responde a nossa oração colocando situações diante de nós. Para nos tornar, criar um hábito. Se tornar igual a algo é um hábito. Um hábito. Se eu quero acordar de manhã, eu tinha problema de acordar de manhã e sem pegar no celular antes.
E aí eu acordava, metia a mão no celular. Aí depois eu ia orar. Aí eu falei, não, celular nunca mais. Até o quarto, quinto dia, irmão, eu ainda fazia assim, eu falava, não, celular não, primeiro eu vou orar. Hoje já criou um hábito. Eu acordo de manhã, eu esqueço que tem celular. Eu oro, leio a Bíblia, tudo, depois eu coloco a mão. Eu pedi a Deus para Ele ser prioridade na minha vida. Então Ele me deu oportunidade, Ele botou um pensamento na minha mente e falou, você tem que se disciplinar. Ele criou uma estrutura educacional. E aí eu tenho a oportunidade de colocar aquilo em prática durante o dia. Gente, quem já pesquisou alguma coisa no Google? Quando você joga lá no Google lá, viajar para Israel, uma vez, tá de boa. Se tu colocar a segunda vez no Google, viagem para Israel, chega na tua caixa de e-mail, viagem para Israel, promoção, na barra de ferramenta do Facebook, viagem para Israel, em tantas vezes maravilhoso, isso, aquilo, outro. O Google tem um sistema, porque ele diz, se essa pessoa pesquisou isso 2 vezes, ele quer muito isso. 3 vezes querem muito isso. É um sistema inteligente. O nosso cérebro, ele trabalha assim. Quem entende isso? O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Você sabia disso? Ele não quer pensar. Ele cria o vício, porque ele não quer reproduzir isso de maneira consciente. Então, ele cria um vício. O vício é para fazer ele descansar. Porque quando você está pensando de maneira consciente, gasta muita energia, eletricidade. Então ele cansa. Quando você faz isso uma vez, ele está cansando. A segunda vez, tu cansa ele. A terceira vez, tu já faz sem perceber. Ele joga para o subconsciente para ele descansar. Então o cérebro é preguiçoso. Daí que surgem os vícios. Se você fizer um negócio uma vez, fizer a segunda vez, a terceira vez, tu cria um hábito, tu faz, daqui a pouco tu não consegue mais ficar sem isso. É o vício do cigarro, é o vício da cocaína, é o vício. Ele se aproveita e se vale do cérebro. Então, amar também é um hábito. Amor é atitude. Eu trouxe uma célula de edificação uma vez, isso falando sobre a sinapse. Que o nosso cérebro, ele trabalha com sinapses, são veias, são caminhos fortalecidos. Você tem 5 caminhos, aquilo que você mais faz durante o dia. Mostra um pouquinho um líquido passa, você faz uma rasura no chão. E tu joga um balde d'água, a água vai correr por cima daquelas valinhas, é isso? É uma rasura. Quando você pensa numa coisa várias vezes, você já tem uma estrutura, uma crença estabelecida aqui na sua mente. E você vai sempre agir de maneira inconsciente em cima daquilo que já está estruturado na tua mente. Quando você começa a pensar diferente do que você está pensando agora, tu começa a pensar, tu começa a criar outros caminhos, outras sinapses, até você abandonar aquelas velhas estruturas e começar a entrar num novo. Deus usa a psicologia, Deus usa a medicina para renovar a nossa vida, irmão. É porque as pessoas acham que ser crente é tão espiritual que Deus não se vale de nada físico para poder mudar, para nos estabelecer uma resposta de uma oração espiritual. Se eu quero amar uma pessoa, eu oro pela pessoa, eu quero amor por alma. Aí eu vou e olho na minha célula, meu discípulo que mais me dá trabalho. Uma pessoa que até fala mal de você. Não olha para o lado, não. Senão vai ser muito subjetivo. Aí você vai lá e faz uma visita para essa pessoa, sabendo que essa pessoa fala mal de você, que essa pessoa tem antipatia da sua cara, diz que não gosta de você. E aí você vai tomado por um sentimento cristão. Isso não é hipocrisia, isso é amor de Deus. Senão você vai falar para mim assim, apóstolo, isso é hipocrisia. Então Jesus é o chefe dos hipócritas, não é isso? Porque ele estava sendo esfolado, cuspido, e ele disse, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem está entendendo? Isso é amor. E aí, você vai, e tu está conversando com a pessoa está assim para tu, ó. Se você nunca pegou uma pessoa assim, tu não sabe o que é amar. Já peguei várias. E aí daqui a pouco você lembra. Aí daqui a pouco ela esquece, ela tá olhando. Ela... Acho que ela lembra que ela tá fazendo a cara feia. Ela... Não é assim mesmo? E aí você tá ali, tu fala assim, eu sei que essa pessoa tá com um monte de pensamento ruim a meu respeito. Mas eu vou lá e eu falo, olha, Jesus te ama, eu acredito. E aí eu volto, sabe como? Me sentindo aquele cara que venceu uma guerra. Eu falo, Senhor, uau! Eu sou o cara!
Consegui vencer todos os meus limites. Nem olhei de cara feia para ele também. Isso aí, Senhor. Aí tô saindo todo feliz. Obrigado, Senhor. Eu começo a me sentir como Jesus se sentiu. E aí o cérebro, ele começa a mandar mensagem para você. Eu quero amar outra pessoa. Vou ouvir outra pessoa também. Aquela que não vem na igreja há muito tempo. Tu vai lá e faz uma visita. O teu cérebro entende, essa pessoa quer amar. E aí Deus começa a gerar química do amor no seu coração. O amor é experimentado empiricamente. Ninguém ama, irmãos. É lógico. Quem aqui não tem pai? Quem não tem mãe? Fala a verdade. Quem foi criado sem pai e sem mãe? Alguém te criou, irmão. Ou tu se criou. A não ser que tenha uma chocadeira no final do fundo da tua casa. Né? Aí tu pega aquela velhinha, aquela avó que te criou, e aí tu olha pra ela, ela é tua avó, tua bisavó, e aí tu vê a tua mãe que tu não vê há 40 anos, tu tem 40 anos, tu não vê ela há 40. Aí ela aparece, a porta da esperança. Aí abre, aí chega ela. Aí tá todo mundo no auditório chorando, e você tá... Cara, eu tenho que chorar, senão as pessoas vão dizer que eu sou insensível. Aí tu começa a pensar na morte de alguém, pensar em alguém só para chorar. Porque tá na frente do programa de televisão. Mas na verdade, irmão, não existe choro. Tu não tem amor por quem tu não convive. O amor é experimentado. Então você vai orar e vai dizer, Senhor, tem um programa do Silvio Santos para eu ir daqui um mês, minha mãe vai aparecer para mim, eu preciso chorar. Em nome de Jesus, eu recebo a unção do choro agora, eu quero chorar agora, em nome de Jesus, Senhor, vai me quebrantando. Quando eu ver minha mãe, aí quando tu chega lá, tu tá pensando na moda bezerra, literalmente. Não existe. O Espírito Santo vai derramar uma unção de amor sobre pela tua mãe agora. Quando tu olhar, eu amo, eu não sabia que eu te amo. Para, irmão, para. Olha pro teu irmão assim, menos. Seu amor é relacionamento. Então quando você visita uma pessoa, você começa a ouvir a pessoa. Daqui a pouco tem um discípulo, não é isso? Que fala assim, minha líder, olha, eu te agradeço muito pela Deus ter colocado você na minha vida. Olha, minha vida é outra. Depois, a gratidão. Aí tem uns que honram, tem uns que não honram, tem uns que desonram. Mas esse também que desonra, uma hora ele vai aprender. Não é isso? Vai aprender, irmãos. Não é maldição para ninguém, não. A própria vida, a pessoa vai aprender. A pessoa vai entender, cara, a gente se doa, e a pessoa não honra. Então, uma hora a pessoa vai assim, poxa, por que eu sou tão bom para os outros e as pessoas? Aí Deus vai falar, olha, não é assim. Você tem que semear, né? Aí vamos lá. Aí você vai até, aí a pessoa, Deus te cerca de pessoas. E aí aquela pessoa vai te dar um abraço, meu líder, eu te amo. Poxa, agradeço muito a Deus por tudo que Deus te colocado você na minha vida. Aí tu vai para casa assim, Senhor, vale a pena ser fiel, vale a pena amar as pessoas. Aí tu ganha 20 pessoas para Jesus, 10 se desvia, 5 vira religioso, 2 falam mal de tu, mas 3 fica fiel contigo. Eles te amam e eles te agradecem por mensagem, chega a ser irritante, manda mensagem de manhã, um coraçãozinho, eu te amo, à tarde, boa tarde, à noite, boa noite, dia, bom dia, boa noite, a flor do noite, boa dia, a flor do dia. E aí tu fica, meu Deus, aí tu olha, né, aí tu fala, meu Deus, chega a ser chato, né, aí tu lembra que aquela pessoa não dava bom dia pra ninguém, tu fala, como que mudou? Agora dá bom dia até demais. Não é assim? O amor. E aí você não desiste, porque o amor foi recíproco. Você derramou do amor de Deus numa pessoa, e Deus vai derramar o amor dele, da outra pessoa para você novamente. A gente espera isso? Não. A gente espera que o retorno venha de Deus. Mas esse é o segredo do amor. O amor é gerado no relacionamento. Deus te ama, olha para o teu irmão e diga, Deus te ama. Por isso, irmãos, a única forma de você experimentar o amor de Deus é através de outra pessoa. Não tem como, irmãos. Quem está entendendo? Deus amou o mundo e deu seu filho para morrer na cruz do Calvário. Uau! Esse é o maior amor. Quem é que daria um filho por alguém? Esse é o maior amor. Mas é esse amor derramado no coração de homens e mulheres, de carne e osso igual a você. Você só experimenta o amor através de outra pessoa. Então,
quando você está bem, quando a tua vida já melhorou, quando o teu casamento melhorou, quando a tua vida fluiu, não despreze a outra pessoa, porque você foi amado através dela. Você também não deve nada a ela. Olha para o teu irmão e diga, eu não te devo nada. A não ser aquele dinheiro que te peguei. Apóstolo Paulo diz o quê? O que o apóstolo Paulo diz? Que nós só temos que dever o amor. Só o amor nós devemos. Se nós amarmos a pessoa que nos amou, a gente não deve mais nada. Você está nessa igreja, vai para outra. Tu continua amando essa pessoa, manda uma mensagem para ela, diz que ama, mesmo que ela não responde. Manda um presente para ela, diz que ama. Quando encontrar na rua, dá um abraço. Porque você só deve a essa pessoa só o amor que ela te deu. Agora, quando você sai de pé da pessoa, passa por ela, não vê, finge que não vê, maltrata, então você está em dívida. Olha para o teu irmão, tu está devendo alguém? Então você precisa amar mais. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Olha para o teu irmão e fala assim, eu quero falar um negócio para tu. Eu nunca falei, mas eu te amo. Agora olha para o da esquerda e fala, amor é atitude. Paga um X podrão ali no final. Agora dá outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Amor também, olha para mim. Olha para mim. Amor, tá amarrado, tem cantina, não tem? Então, na cantina não é X-podrão não, ali é saudável. Ali é coxé. Amém? Então vamos lá. Amor também não é atender a necessidade das pessoas dentro da necessidade das pessoas, não. Isso também é ser sugado. O amor, ele é dado, ele não é subtraído. Olha para o teu irmão e diga, o amor é dado, não é subtraído. Tem pessoas que têm uma carência tão grande, mas tão grande, que quando você chega perto dela, ela tem um imã que quer puxar o teu amor. Aí tu dá 3 vezes, 4 vezes na casa dela, 5 vezes na semana. Tu não me ama! Por quê? Já tem 3 minutos que você não me manda uma mensagem. Que é isso, gente? Aí, o amor, ele é dado, não subtraído. E aí você experimenta o amor de Deus. Irmãos, nós vivemos uma geração muito Nutella mesmo. Cara, a melhor coisa que foi era essa Nutella. Porque quando eu era da geração da amendocrem. Lembra do amendocrem? Aquela pasta de amendoim? É a Nutella melhorada. Mas essa também eu sonhava e também não tinha. O amendocrem. Só na televisão. Eu vi um menino na televisão comendo aquele já me bastava. Ninguém vem comprar amendocrem pra mim não, hein, que eu sou curado. Agora pode comprar Nutella. Mas essa geração Nutella, a verdade é essa. Eu não me lembro, irmão, do meu pai, da minha mãe, chegar pra mim e ficar, você me ama? Você me ama? Minha mãe me dava umas lapadas na perna. Eu ia pro canto chorar, me recuperar sozinho da minha dor. E daqui a pouco estava tudo bem. Ela não chegava arrependida e ficava, mamãe fez isso porque te ama, você me ama. Você me ama mais do que o seu pai. Você me ama. Tu lembra disso, macho? Tu lembra disso, Edivaldo? Teu papai fazendo contigo? E tu ama teu pai hoje? Ama. Tu ama tua mãe? Ama. Mas é uma geração que quer pedir amor pro filho. Você me ama? Você me ama? Toma. Por que tu deu? Eu tenho medo dele crescer e não me amar. Dá-lhe umas varadas de goiaba que ele te ama rapidinho. Olha pro teu irmão e fala, pode frescura. Pode abraçar. Você pode chegar pro teu filho e falar, eu te amo, meu filho. Não tem problema, que a gente ensina, não é? Eu te amo. Mas depois de dar uma palmada e falar que ama,
Não, depois que tu bater, não fala que ama. Deixa ele chorar a mágoa dele, se arrepender. Porque senão tu chega lá e fala que ama, o teu filho já entende. Ela me bateu, mas ela está arrependida, vou aprontar de novo. Ele tem que aprender do erro dele. Tem que entender que respeitar também é amar. Olha pro teu irmão e fala assim, deixa ser Nutella. Tem que ser pai raiz. Que bate, não maltrata, nem espanca. Disciplina. Diga pomadinha. Tá? Tem um lugarzinho ali atrás, moacinho, que ali é o lugar certinho. Deus faz tudo, não tem veia, não tem nada. Ali é o lugar preparado. E hoje em dia até é crime tu fazer isso, né? Na encolha tu. Tum! Todo mundo na encolha, né? É uma lei que não serve. E aí você vai chegar e vai falar assim, ó, eu te amo. Eu te amo. Mas não fale que ame depois de ter disciplinado. Deixa ele sentir que ele tem que respeitar. É isso que tem acontecido. Sabe o que acontece? As pessoas não fazem o que devem fazer. Não fazem. Vai visitar um discípulo? Não vai. Vai consolidar? Não vai. O discípulo está precisando de calor humano? Não tem. E aí quando está perdendo, vê que está perdendo, você me ama. Você me ama mais do que a líder fulano de tal. Eu estou vendo que você está andando muito com a 12 fulano de tal. Você me ama. Irmãos, quem dá o melhor não tem medo de perder. Agora você pode dar uma salva de palmas. Quem dá o melhor está consolidado no amor. No amor. E se a pessoa quiser ir para outra célula, mesmo tu dando o teu melhor, é porque essa pessoa não é para ser seu discípulo. A outra pessoa vai desatar ela melhor. A outra pessoa tem um ensino que vai desatar ela numa área que tu não vai. Então tu ama essa pessoa, deixa ela ser desatada. Os teus discípulos que Deus tem para você já estão estabelecidos antes da criação do mundo. Amém? Outra salva de palmas. Glória a Deus! Clap your hand. Quanto que eu falei igual Edivaldo? Clap your hand, bichinho. Agora, imagine comigo. Agora você imagina comigo aqui. Amar, vamos voltar para a palavra. Amar não é atender a necessidade egoísta de outra pessoa. E nem fazer o que a pessoa quer, ficar refém da expectativa da outra pessoa também. Aprende com Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz que ama Pedro, que ama João, que ama André, que era 12. Mas Lázaro Jesus amava. Não, apóstolo, antes que algum internauta me corrija. João, Jesus amava. Não, João disse, João, o discípulo que Jesus mais amava. Ele disse, mas não foi Jesus que disse, foi ele que escreveu. Tá? Foi um comercial dele. Tá? E aí vamos lá. Não é isso? Uma coisa é João escrever, outra hora é Jesus falar. Mas entrou no cano, e aí Jesus falou assim, ele foi usado para tanta coisa, deixa ele colocar aí, vai fazer bem para ele? Deixa. O amor de Deus é o mesmo para todos. O discípulo que Jesus mais amava. Imagina, eu escrevi um livro no próximo livro, o amor de Deus. Eu, Davi, o discípulo que Jesus mais ama, nem vão ler o restante do livro. Deus, ele não tem filho preferido. Deus tem filhos que conhecem mais ele e acabam recebendo mais o benefício de conhecer mais ele. É esse o benefício. Mas vamos lá. O que eu ia falar mesmo, pastor Ana? Pastor Ana, a senhora está aqui para fazer o papel, interceder e adivinhar o que eu ia pensar para me falar. Tudo cai na tua culpa, nas tuas costas, pastor Ana. Até quando a senhora não adivinha o que eu vou pensando. Não, lembrei. Porque a senhora é Maria, eu lembrei, eu ia falar de Marta. Pronto, a senhora me lembrou, o Espírito Santo usou a senhora. E aí, Jesus amava Lázaro, amava muito. Só que ele estava longe. E Marta mandou chamar. Chama o Senhor, vai lá e chama ele, diz que meu irmão está muito mal, está muito doente. E a Bíblia diz que Jesus ouviu aquilo ali. E se demorou mais alguns dias naquela cidade, não foi correndo. O que ele disse? Ele disse que não ia sair de lá agora não, que ele só vai vir tal dia. Quando Jesus resolve ir, Jesus fala assim, vamos, porque Lázaro dorme. E aos discípulos depois eles escreveram dizendo, ele estava falando que dorme, mas na verdade ele já morreu há 4 dias.
E aí Marta vem no meio do caminho dizendo, Senhor, o Senhor não veio no tempo que eu falei. O meu irmão agora está morto, já faz 4 dias. Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. O fato de eu vir no meu tempo não significa que eu não te amo. A tua ansiedade não vai mudar o que eu tenho para fazer e a hora que eu tenho para fazer. Agora, se você quiser deixar o diabo ministrar no teu coração, dizendo que eu não te amo, só porque eu não vou fazer aquilo que não vai me glorificar se eu fizer fora do tempo, então o que eu tenho para fazer na sua vida é para trazer glória. Se creres, verás a glória de Deus, ou seja, verás Deus glorificado diante de todo mundo. O que eu tenho para fazer na tua vida está demorando, mas não significa que eu não te amo. Significa que quando eu fizer no tempo certo, Deus será glorificado quando vê o que eu fizer na sua vida. Agora sim, você perdeu o tempo de dar um clap your hand. Então, Jesus para diante do túmulo de Lázaro, só olha para o céu e chora. Primeiro versículo menor da Bíblia, está em João. Menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Pronto, se alguém te perguntar qual é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. O maior versículo, se eu não me engano, eu acho que é Esté 9:8. É o maior versículo. O menor, Jesus chorou. E aí disseram, nossa, como ele o amava. Aqueles homens disseram, nossa, como ele o amava. O fato de Deus não atender você na hora que você quer, não significa que Ele não te ama. Ele quer te gerar maturidade e dependência dEle. E Ele quer glorificar o seu nome na sua vida. Tem um outro jovem que ele estava andando no meio, estava parado no meio da rua, e aí Pedro passa, tinha uns fariseus em volta, Pedro passa e diz assim, mestre, esse homem, quem pecou? Ele ou os seus pais para ele nascer cego? Jesus disse, nem ele, nem o pai dele, nem os seus pais, mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus fosse manifestada nele. Então ele olhou para aquele homem e disse, enxerga. E aquele homem voltou, passou a enxergar, e o nome de Deus foi glorificado. O que tu está passando hoje? É Deus que te castigou? O que tu está passando hoje? É falta disso ou falta daquilo? O que você está passando hoje? Apóstolo, sou dizimista, sou ofertante, estou desempregado. Deus está querendo gerar um empresário em você. Apóstolo, eu sou dizimista, sou primicista, eu estou querendo trabalhar. Deus não vai te dar trabalho de peão, Ele quer que você nesse tempo que está parado, faça um curso de capacitação para Ele te botar numa empresa como um profissional, para tu ganhar um salário de 2.000, 3.000, não ganhar um salário mínimo. Nada que Deus faz na nossa vida é porque Ele não se importa conosco. Ele quer nos ensinar algo, porque Ele quer ser glorificado na nossa vida. Jesus te conheceu, tu trabalhava de peão a vida toda para ganhar um salário mínimo. Agora tu está desempregado, tu conheceu Jesus. Ele quer ampliar tua mentalidade, transformar tua mentalidade, te dar um curso de capacitação, te fazer uma faculdade ou um curso para tu ganhar 2.000, 3.000. E todo mundo fala, nossa, esse homem foi peão a vida toda. Agora melhorou de vida. Deus está sendo glorificado na sua vida. Só que você não entende o que Deus está querendo gerar em você, e você julga Deus. Ou tu julga Deus, ou tu acha que Deus não te ama. Você sempre vai ter uma inclinação para ouvir a voz do diabo. Eu quero fechar agora com outro homem. Amém? Ministério de louvor. Pode vir. Imagine comigo. Camarada, 38 anos, diga 38 anos. 38 anos, aleijado, jogado no chão. Ninguém, não tinha um amigo, não tinha ninguém para ajudar. Porque quando a farinha é pouca, irmão, meu pirão vem primeiro. Cada um atendeu sua necessidade. Por que tu não é curado? Toda vez que alguém com anjo sacode as águas da piscina, aquele que pula primeiro é curado, mas como eu sou aleijado, sempre tem alguém que pula na minha frente. 38 anos ali, não teve ninguém com senso de justiça e falar, gente, vamos dar oportunidade para ele. Ele está aqui há 38 anos.
Jesus não tinha nascido ainda, esse cara já estava 5 anos lá. Jesus tinha 33. Esse cara estava ali há 5 anos antes de Jesus nascer. E ninguém teve um senso de justiça, nem um senso de bondade de dizer, cara, você está doente há 2 meses, tu vai pular na frente dele, ele está aqui há 38, e meu irmão, me pede não, é quem pular primeiro e pronto. O que passou pela cabeça desse camarada, pastor Tiago? O que passou na mente dele? Deus não me ama. Um anjo sacode a água, anjo é proveniente de Deus. E ninguém se move para me lançar lá. Deus não me ama. E aí Jesus passa, olha e fala para ele, o que tu queres que eu te faça? Não, eu não tenho ninguém, eu não aquilo outro. Calma aí. Cara, tu é aleijado, tu não é surdo não. É o maior erro que as pessoas têm é não definir a dependência das pessoas, a deficiência das pessoas. Se você não aprender a definir e enxergar a deficiência da pessoa, tu vai prejudicar mais ela. Já viu aquela pessoa, o cara chega cego no ônibus, aí um cara chega no ouvido dele e grita, pode sentar aqui no meu lugar, o cara, tá. Eu sou cego, eu não sou surdo não. Aliás, pelo fato de eu ser cego, eu escuto 6 vezes mais do que você. Então não precisa gritar, só fala, moço, pode sentar aqui. Quem já gritou no ouvido do cego? Eu já. Ele entrou no ônibus, moço, pode sentar aqui, né? O cara chegou e encolheu o ombro. É ou não é? E aí Jesus olhou e falou assim, o que tu queres que eu te faça? Mas eu não tenho nenhum amigo. Ó a ferida na alma. Calma. O que tu quer que eu te faça? Não, a água está agitada. Sempre tem alguém que pula primeiro, ninguém gosta, cheio de reclamação. Amigo, levantando. Pega a tua cama e vai. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão cheios de murmuração, ninguém me ajudou. No tempo que eu estava com dinheiro, eu arrumei emprego para todo mundo, agora não tem ninguém. Arrumei emprego para todo mundo. Quando eu estava boa na empresa lá, eu botava currículo de todo mundo que precisava. Hoje ninguém arruma uma vaga para mim. E quando tu ficar murmurando quando Jesus perguntar para você, o que queres que eu te faça? Você vai ficar 38, 40 anos aleijado sem ninguém te ajudar. Olha para o teu irmão e diga, não reclama. De nada. Se alguém te perguntar, tá tudo bem? Você vai dizer, vai tudo bem. Posso finalizar com essa história, Vinícius? Tu está dominando aí a mesa? O internauta tem que ouvir essa história. A aposta vai ouvir, a aposta já vai rir a beça. Espero que vocês não riam, que é sério. O cara quis entrar para a escola de monge. E aí, na escola de monge, tinha uma regra. Tinha que aprender a guardar a lei do silêncio para ser monge. E aí, o primeiro só tinha direito de falar... Primeiro 10 anos, de 10 em 10 anos tinha direito de falar 2 palavras. E aí ele ficou 10 anos em silêncio total. Quando chegou num dia na primeira reunião, ele disse, você já concluiu a primeira etapa, agora são 3 etapas, de 10 anos cada etapa. E agora você pode abrir a boca e falar as suas 2 primeiras palavras. E aí o monge disse, cama dura. Passou, mais 10 anos, ele em silêncio, chamaram de novo, vocês concluíram a segunda etapa, pode falar. E agora? 2 palavras. Imagina, irmão, o cara tem tanta coisa para falar. E aí ele disse, comida fria. Passou 2 anos, esse monge pediu para desistir, não esperou completar a terceira década para poder ele fechar como monge definitivo. E aí ele chegou no seu superior e disse, quero desistir. Mas antes eu gostaria de falar meu motivo. E aí o superior olhou para ele e falou assim, não precisa falar o motivo. Eu já sabia que você ia desistir. Ele, por quê? Porque você só faz reclamar desde o dia que tu chegou aqui. Só sabe reclamar.
Às vezes, irmãos, tu está num silêncio e você tem a oportunidade de chegar para Deus para pedir algo, ou Ele resolver teu problema, tu só chega para reclamar daquilo que Ele não fez ainda. Aí Deus fala, já até sei por que tua vida está assim. Vai tudo ruim, né? Eu ouço isso direto de você. E sempre a pessoa errada. Eu não ouço para mim, não. Eu ouço tu falando com os outros. Eu só queria saber até quando você iria na pessoa certa. Queria resolver o teu problema. A Bíblia é brincadeira? A Bíblia é um livrinho de história? Claro que não. A Bíblia é a palavra de Deus. O problema dos crentes é achar o que acontece na Bíblia não acontece hoje ainda. Sendo que o mesmo nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor.